Boa noite, meus amigos. Boa noite, amiga Beth. Estamos recebendo a nossa amiga Beth. Hoje, a nossa amiga, ela vai falar o tema para a gente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Beleza física e riqueza, prova ou bênção? O tema de hoje é esse. Minha querida amiga, seja muito bem-vinda à Casa Espírita de amor e caridade ajudando a caminhada. Muito obrigado, querida amiga, por estar aqui conosco para passar mais esse tema que é maravilhoso também. Obrigado. Você pode, por favor, minha querida amiga, iniciar com uma prece e depois você pode fazer a vibração quando terminar e encerrar com uma prece também? Muito obrigado. Deus abençoe. E, por favor, minha querida amiga, é com você. Então, muito boa noite a todos, boa noite, Rodrigo. Agradeço essa oportunidade e quero pedir aos mentores amigos do SEAC, ao nosso grande Mestre Jesus, a Deus, nosso Criador, que nos amparem nesses próximos instantes, nos inspirem, estejam conosco, abrindo nossas mentes e corações, para que possamos não só assimilar esses ensinamentos maravilhosos de Jesus, da codificação espírita, mas também colocá-los em prática. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Bom, então, como o Rodrigo falou, o tema é beleza física e riqueza. São provas ou são bênçãos, né? Então, nós fomos criados simples e ignorantes. Então, nós passamos pelos vários reinos da natureza, o reino mineral, vegetal, animal, até chegar na condição de seres racionais e continuamos evoluindo sempre. Ao longo de toda essa jornada de tanto tempo, de milhões de anos, desde o início, quando éramos apenas uma mônada, né? Até daqui para frente, nós vamos desenvolvendo capacidades, habilidades, talentos. Quantas vezes nós já estivemos encarnados, seja no planeta Terra, seja em outros planetas, nós não fazemos ideia, né? Deve ser um número grande. E não dá para evoluir plenamente numa só encarnação. Por isso, em cada uma dessas encarnações, a gente vem numa condição diferente. A gente encarna em povos diferentes, em culturas diferentes. Imagina quantas línguas nós já devemos ter falado e está tudo na nossa memória espiritual, isso não se perde nunca. Já passamos por várias condições sociais, já tivemos encarnações em que fomos ricos, outras nós somos pobres, outras encarnações nós somos belos, outras encarnações nós não fomos belos. E cada uma dessas encarnações nos dá diferentes experiências, né? Passamos por diferentes experiências que nos oportunizam diferentes aprendizados. Então, por exemplo, nós já estivemos numa condição subalterna, né? Então, já fomos servos, quem sabe até escravos. Isso para aprender a mandar numa próxima encarnação, para desenvolver a humildade, a obediência, já nascemos pobres para saber usar a riqueza, bem para desenvolver a paciência, já fomos belos para trabalhar a vaidade, o orgulho, já fomos feios, provavelmente, para também desenvolver a humildade. Então, graças a esses nossos esforços, é que nós somos superando o nosso estado de ignorância, de falta de valores morais, né? Então, fazemos uma pergunta. Afinal, a beleza física,
a riqueza, são provas ou são bênçãos? Bom, depende do uso que fizermos desses talentos, da beleza física, da fortuna e de outros talentos, da inteligência, da saúde, do poder, do conhecimento. Os espíritos que têm uma condição evolutiva pequena, que ainda são atrasados, eles poderão até fazer um mau uso desses talentos. E aí eles sucumbirão a essas provas, a esses testes. Já espíritos de uma condição evolutiva maior, eles fazem um bom uso. Então, eles trabalham para o seu próprio progresso, o progresso do seu espírito, e para o benefício da humanidade. A gente vê aí quantos missionários, por exemplo, Chico Xavier, com aquele talento maravilhoso, os dons mediúnicos, que ele trabalhou em prol do próprio crescimento espiritual e também do movimento espírita, para a humanidade toda em si, né? Então, a beleza também é um talento. A beleza abre muitas portas, dá muitas oportunidades, né? Também traz a admiração dos outros. Mas como é que a beleza é usada? Se são bênçãos, se esses talentos são bem usados, acabam se tornando bênçãos. Se são mal usados, são provas e muitas vezes as pessoas ficam reprovadas por si mesmas, né, por contas próprias. Então, por exemplo, a beleza. Se a pessoa usa para fins escusos, vamos dizer, a pessoa é muito linda, então ela humilha os outros, ou então ela usa dessa beleza para conquistar pessoas, não se importando se destrói casamentos, não passou na prova da beleza. Ela mesma, diante da sua escolha, né, do seu livre-arbítrio, acabou se reprovando. André Luiz, no livro Agenda Cristã, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 27, intitulado Experiências Difíceis, nos ensina que a beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis. O excesso de dinheiro, se a pessoa não tem o equilíbrio, se a pessoa esbanja, cai nos vícios, desenvolve orgulho, ostentação, esse excesso de dinheiro é uma porta aberta para futuras situações de miséria. Ainda nessa vida, a pessoa pode entrar numa falência, pode perder todo o seu dinheiro, às vezes até em outras vidas, vem numa condição de mendicância. E André Luiz fala, o conforto excessivo, a pessoa que, né, tem um lar confortável, né, um emprego tranquilo, um bom salário, mas ela não aprendeu a desapegar, isso acaba se tornando uma desvantagem, porque ela pode cair na inércia, no tédio, na preguiça, na desmotivação. Ah, eu já tenho tudo mesmo, né? Para que eu vou me esforçar um pouco mais? Não sai da zona de conforto, não desenvolve novos talentos, não cresce espiritualmente. E se a pessoa tem um grande destaque social, um destaque político, né, uma alta posição política, mas não tem maturidade, não sabe discernir, não tem bom senso, diz André Luiz. Essas pessoas que estão lá em cima, né, seja na sociedade, seja na política, poderão cair espetacularmente por conta dessa imaturidade, desse mau uso desse talento. E também numa posição de autoridade, assim, digamos, numa empresa, né? Numa ONG, num banco, qualquer coisa. Se a pessoa não, diz André Luiz, não cultiva o senso de proporção, se ela
é injusta, né? Ela abusa dessa posição, dessa autoridade, se ela age com desequilíbrio, essa posição de autoridade vai estragar-lhe a alegria de viver, porque vão surgir muitos contratempos, né, por conta desse mau uso. Se a pessoa tem muita responsabilidade, né, tem um cargo de muita responsabilidade, mas, diz André Luiz, ela não ultrapassou a compreensão comum, ou seja, essa responsabilidade que ela recebeu, esse alto cargo, não lhe veio por competência, por mérito próprio. Não, sabe? Deram um jeitinho, maracutaia. Então, ela tem uma autoridade que ela impõe aos outros. Isso também acaba destruindo a sua existência, porque ela não vai dar conta da tarefa. E ela vai angariar muitas dívidas perante as leis de Deus. Também diz André Luiz, aquela pessoa que tem muito conhecimento, mas usa mal esse conhecimento e ainda fica se ostentando, né? Ah, eu sei mais que todo mundo. Isso acaba se tornando um fruto venenoso e amargo, que vai lhe trazer sofrimento. Então, o mau uso, tudo isso é mau uso de talentos, é quando ela se prejudica os outros. Tudo isso vai aumentar a coluna de débitos da ficha kármica dela. E aí vai acarretar expiações nas próximas encarnações. Elas poderão vir como mendigos, como aleijados, como doentes mentais. Nada disso é castigo de Deus. É a lei de ação e reação. Então, são situações de freio, porque tudo isso foi usado mal. Freio ao mau uso desses talentos, para que possa desenvolver os valores morais. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, servir Deus e a Mamon, e o item 8, desigualdade das riquezas. Os espíritos nos dizem, alguns são mais inteligentes, mais ativos, mais laboriosos, ou seja, mais trabalhadores, mais previdentes, né? Assim, planejam o futuro, mais econômicos, constroem fortunas, enquanto outros esbanjam, vamos dizer, receber uma herança, esbanja, é preguiçoso, perdem fortunas. Aí, então, né, a riqueza é decorrente das escolhas da pessoa, do como ela é no seu dia a dia. Mas há pessoas que já nascem ricas, outras nascem pobres. Aliás, aquela que nasce pobre, ela não precisa ser pobre para o resto da vida, né? Ela pode e deve buscar o progresso material, estudar, progredir profissionalmente, vencer na vida de forma honesta. A gente tem muitos exemplos de esforço, de labuta, de superação. Mas voltando à pergunta, né? Por que algumas pessoas nascem ricas e outras pobres? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 814, em que os Espíritos nos explicam para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios Espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Então, para provar cada um de maneira diferente. Então, uns são provados na pobreza, né? É a prova da paciência, da resignação. Outros são provados quanto ao uso da riqueza, se estão fazendo bom ou mau uso da riqueza. É a prova da caridade, da abnegação. E nós ainda precisamos das dificuldades para embelezar as nossas almas, senão a gente não tem freios e acaba se perdendo. Continuando, lá no Livro dos Espíritos, na questão 815, Allan Kardec pergunta: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da pobreza ou a da fortuna?
e eles dizem tanto uma como a outra o são, quer dizer, as duas são terríveis. A miséria provoca lamúrias, reclamações, né, contra a providência, ou seja, contra Deus. E a riqueza leva a todos os excessos. Então, a pessoa tem dinheiro, aí ela cai nos vícios, no orgulho, no egoísmo. Questão seguinte, 816, os Espíritos nos dizem, então, que a riqueza e o poder são provas perigosas. Por quê? Fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. O que é paixão? É a satisfação exagerada das nossas necessidades, que fazem brotar em nós o orgulho, o egoísmo. Então, ficamos apegados, né, ao poder, à riqueza, por isso que são provas perigosas. Jesus mesmo disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Até, né, é, explica-se que tinha uma. Jerusalém era murada, né, no tempo de Jesus. Tinha muitas portas. E uma das portas chamava agulha, porque ela era muito estreitinha. E os camelos não podiam passar com mercadorias, né, nos lombos, porque a porta era estreita. Então era preciso descarregar o camelo e ele tinha que passar sem nenhuma carga. Então o rico não, o rico ele está carregado de orgulho, de egoísmo, por isso que não consegue passar, né, no fundo de uma agulha. Então, é uma metáfora, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, né? Um camelo passando lá na porta chamada agulha, do que um rico, aí no caso, um rico egoísta, um rico avarento, entrar no reino do céu. Então, o dinheiro, né? O dinheiro não é bom nem mal. O bom ou mal é o uso que nós fazemos dele. Muitos usam bem a sua fortuna para o progresso da sociedade. A gente vê aí na internet, na mídia, muitos magnatas, filantropos, a grandes fortunas aplicadas para o progresso, para o bem-estar da humanidade, investindo assim em pesquisas, em universidades, nos países pobres. Mas, então, tem gente fazendo bom uso do dinheiro, claro. Mas por que, então, né, essas pessoas são boas, generosas, fazem bom uso dessa fortuna que está nas suas mãos? Mas por que Deus concede a fortuna a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Isso também está lá nos livros da codificação. E os espíritos respondem, porque a fortuna é um meio de prová-los moralmente. Então, olha, nessa encarnação você vai nascer rico para ver se você passa na prova, né? Se você desenvolve a caridade, a humildade, mas muitos sucumbem à prova da fortuna. Lá na questão 816, depois da questão 816 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec faz um comentário. Ele diz que as posições elevadas e as posições de autoridade são provas tão grandes e tão difíceis como a miséria. Porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir e maiores são os meios para fazer tanto bem como o mal. Então, uma pessoa rica, uma pessoa poderosa, ela tem, né, muito a seu dispor, ela pode fazer muito em benefício da humanidade. Quanto mais ela tem, maior é a sua obrigação de ajudar o próximo. E Jesus nos conta também, é um alerta, né, a parábola do mal rico, ou também a parábola do rico insensato, né, que não tem sensatez.
está lá em Lucas, no capítulo 12, versículos 13 a 21. Então, as terras de um homem rico produziram frutos em abundância. Aí ele pensou: nossa, né? Olha que maravilha, quanta produção, o que farei? Não tenho onde guardar tantos frutos. Já sei, vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Então poderei descansar, comer, beber e folgar. Disse-lhe Deus, nessa parábola, né? Insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você juntou, para quem ficará? E aí Jesus termina essa parábola dizendo: assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para Deus. Então esse rico, ele se preocupou só, né, com os seus bens materiais, né, com a sua estada aqui na terra, né? Ele não era nem um pouquinho rico para Deus, né? Ele não pensou no futuro, ele foi imprevidente, né? Ele foi insensato. Então, e outra coisa, ele só se preocupou com ele mesmo, né? Não beneficiou ninguém. Ah, eu vou juntar, né? Eu tive uma produção enorme, eu não pensou em ajudar ninguém. Eu vou guardar no meu celeiro e aí eu vou ficar sossegado pro resto da vida, né? Vou comer, gozar, beber, dormir. Então ele foi escravo, escravo do dinheiro, escravo do egoísmo, porque ele só tinha olhos para os seus celeiros. Aí quando Jesus diz: esta noite te pedirão tua alma, quer dizer, ele iria desencarnar e deixaria todos os bens na terra. Então ele era rico de dinheiro, mas pobre para com Deus, pobre de virtudes, porque ele só cuidou do dinheiro, não cuidou da alma. Então os maus ricos, ele foi um mau rico, né? Usam mal a sua fortuna e quando desencarnam, vão lá para o plano espiritual, são até humilhados. Por quê? Eles têm que abandonar títulos, fortunas, isso a gente não leva para o lado de lá. Tudo que constitui a sua glória, né, a sua felicidade, ó, acabou, que nem uma fumaça. Aí eles chegam do lado de lá, pobres, despojados, né, dessa glória, dessa fortuna, privados, é uma privação súbita, de repente, né, o poder, o dinheiro, ó, foi embora, né, chegam lá de lá sem nada disso. Isso tudo é uma situação que contrasta com o passado aqui na Terra, um passado de esplendor. E isso acaba trazendo assim muitos tormentos, remorsos, amarguras. Eles até veem acima deles na luz aqueles que eles desprezaram na Terra. E mais, nas próximas encarnações, eles poderão vir em vidas assim difíceis, atormentadas, de muito trabalho, de renúncias, para que possam voltar-se para si mesmos, reconhecer seus erros e desenvolver os bons sentimentos. Então, quando Jesus disse: é mais fácil o camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é esse rico, orgulhoso, egoísta. Pelo contrário, assim, se a gente tem uma vida simples, laboriosa, né, que a gente precisa trabalhar para se sustentar, para sobreviver, isso é uma segurança, é um escudo, uma proteção contra abusos, contra tentações, vai nos ajudar no nosso progresso moral. E a riqueza não, né? A riqueza acaba desenvolvendo inveja, ciúme, tudo isso rouba a paz interior. O Leon Denis, ele é um grande filósofo, foi, né, já desencarnou, grande filósofo e médium espírita, que viveu no
fim do século XIX, começo do século XX, foi continuador de Allan Kardec, escreveu muitos livros fantásticos. Ele é um filósofo poeta, é maravilhoso, os livros dele são maravilhosos. Um deles, chamado Depois da Morte, no capítulo 45, ele deu o título O Orgulho, Riqueza e Pobreza. E ele nos faz muitos alertas. Que o orgulho, né? Porque então aqui o mal rico foi orgulhoso. Uma pessoa que usa mal a sua beleza é orgulhosa. A causa do mau uso dos nossos talentos é o orgulho, o egoísmo. Então, o Leon Denis fala que o orgulho é o mais terrível dos vícios, pois semeia na sua passagem os germens de quase todos os outros vícios, né? As sementes dos outros vícios que nos dominam, nos escravizam. Por isso que a gente precisa assumir uma batalha interior para a gente se livrar desses, é, desses vícios, né? Se livrar do orgulho e de todos os seus filhos, né? Que é vaidade, é, egoísmo e tudo mais. Porque senão a gente pode sofrer assim dolorosas provações nas encarnações futuras, né? Nessa situação de miséria, de humilhação, de abandono, de doenças. Leon Denis fala que o orgulho é também o maior flagelo da humanidade, porque leva a discórdias na vida social, então, dentro da família, né? Desavenças entre os amigos, vizinhos, colegas de trabalho, né? Então, as pessoas não se perdoam, não se reconciliam. Então, surgem também rivalidades de classes e de povos, intrigas, ódio, guerra. E o orgulho inspira loucas ambições, cobre a terra de sofrimento, de destruição, e também nos traz sofrimento além túmulo, né, nas encarnações seguintes. E Leon Denis fala: se perseguirmos incessantemente uma felicidade ilusória, quer dizer, calcada nos bens terrenos, seja assim, se eu for bonita, eu vou ser feliz, se eu for rica, eu vou ser feliz, se eu for poderosa, eu vou ser feliz. Se colocarmos toda a nossa alma nessas vaidades, nós vamos criar um suplício para nós mesmos. Enquanto que o bom uso do dinheiro, da beleza, do poder, nos inspira, né? Não inspira orgulho. Se a gente usar bem os talentos, a gente não desenvolve o orgulho, nem a dureza de coração, sabe? O egoísmo, a frieza, a insensibilidade diante da dor do próximo, principalmente aquele que tem muitos recursos materiais, né? Como o mal rico, que encheu seus celeiros e não procurou ajudar ninguém. E Leon Denis fala: é preciso ser o senhor de sua fortuna e não seu escravo. Mostrar-se superior a ela, desinteressado e generoso. Nessas condições, a prova perigosa da riqueza torna-se mais fácil de suportar. Ela não amolece os caracteres, não desperta essa sensualidade quase inseparável do bem-estar. Então, se a gente, né, fizer o mau uso, se a gente usar o dinheiro ou a beleza ou qualquer outro talento para a satisfação exclusiva da vaidade, dos sentidos, podemos perder uma existência, já pensaram? E todos os talentos que Deus nos concede são empréstimos, nós somos depositários, né? Ó, estou te dando esses talentos por um tempo para você usar para o bem, para você e para o próximo. Então, teremos que prestar contas. O Richard Simonetti, né, o outro grande filósofo não, ele era bancário, né, trabalhava no Banco do Brasil, mas
outro grande escritor espírita, escreveu muitos livros. Olha que bonito que ele escreveu. As palavras fraternidade, bondade, solidariedade são enunciadas como virtudes raras, quando são apenas elementares deveres, indispensáveis à preservação do equilíbrio em qualquer comunidade. Então, para que haja equilíbrio na comunidade, é preciso haver fraternidade, bondade, solidariedade. A gente pensar isso, nossa, olha que linda, a pessoa é fraterna, é bondosa, é solidária, que virtuosa. E fala, não, isso não é uma virtude rara, é um, é um dever, é um dever. Então, é um dever ser fraterno, é um dever ser bom, é um dever ser solidário. O que é dever? É um conjunto de obrigações. Nós temos dever para com Deus, para conosco, para com o próximo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem um artigo escrito pelo Lázaro, o Espírito Lázaro, cujo título é O Dever. E ele fala que a nossa consciência nos adverte de quais são os nossos deveres. Mas por conta do nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós buscamos satisfazer os nossos interesses egoístas e não cumprimos os nossos deveres. Emmanuel, no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado pelo Chico Xavier, também nos fala, assim, de uma forma muito linda, muito poética, que uma legião de anjos cantou na noite de nascimento do Mestre Jesus. Que eles cantaram? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Com essa frase, diz Emmanuel, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, os anjos resumiram todos os ensinamentos de Jesus e todos os nossos deveres. Então, glória a Deus nas alturas, é o nosso dever para com Deus, é a nossa conexão com o Criador. Paz na terra é o nosso dever para com o próximo, com as plantas, com os animais, com o planeta, é o dever de sermos solidários e fraternos com todos. E aos homens de boa vontade. Então, boa vontade é a vontade de fazer o bem. Emmanuel fala que a boa vontade é o nosso dever número um, é o nosso primeiro dever. Aí ele até faz assim uma brincadeirinha, fora da boa vontade não há solução, né? Porque com a boa vontade nós somos caridosos e sabemos que fora da caridade não há salvação. Então, fora da boa vontade não há solução, porque a boa vontade desenvolve em nós a caridade. E fora da caridade não há salvação. Então, a boa vontade nos leva à salvação. Para finalizar, eu trouxe aqui um texto que está em Marcos, né, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 14 a 21, onde a gente lê: naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinham na barca somente um pão. Então, Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido, tendes os olhos, vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrai de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pão, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. E Jesus perguntou:
E quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Então, Jesus estava com o discípulo na barca, só tinha um pão. Os discípulos estavam preocupados. Aí Jesus fala para eles: guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Então, cuidado com o dogmatismo dos fariseus, porque os fariseus seguiam muito as regras e os rituais, mas eles não praticavam a bondade. E cuidado com o fermento de Herodes. Herodes era o rei lá da Judéia, né? E era o abuso do poder. Então, ele abusava do poder. E Jesus também os recorda das 2 multiplicações de pães. Numa dessas multiplicações, sobrou 12 cestos. Né? Todo mundo comeu, se saciou, e ainda sobrou 12 cestos. E na outra multiplicação também, todo mundo se saciou, e sobrou 7 cestos cheias de pedaços de pão. E o 12 e o 7 representam toda a humanidade. Por quê? Porque 12 eram as tribos de Israel naquela época, né? E 7 eram as nações dos gentios, aqueles que eram considerados não judeus. Então, todo mundo ou era judeu, das 12 tribos de Israel, ou era não judeu, das 7 nações dos gentios. E significa o quê? Que todos receberiam os ensinamentos de Jesus, o pão do céu, as 12 tribos de Israel e as 7 nações dos gentios. Todos receberiam o evangelho, a boa nova, a boa notícia, que é o pão para a nossa alma. Por isso que Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo o mais vos será dado por acréscimo da misericórdia divina. Portanto, cuidemos da nossa evolução material, intelectual, claro. Nós estamos aqui encarnados, nós precisamos cuidar do corpo, da nossa casa, do nosso emprego, precisamos sobreviver e até evoluir materialmente, sem ganância, sem desonestidade, sem orgulho, sem egoísmo, mas não esqueçamos de cuidar da nossa alma, juntando os tesouros que Jesus disse, que são as verdadeiras propriedades, os tesouros das virtudes, que a traça não come, que a ferrugem não corrói e o que o ladrão não rouba, que são eternos. Uma vez adquiridos, nós levaremos conosco por toda a eternidade. Então, eu gostaria de fazer uma vibração e pedir a todos que nos ouvem que abramos os nossos corações e enviemos vibrações de muito amor para o nosso planeta, tanto para os espíritos desencarnados, estejam onde estiverem, nos planos mais elevados ou menos elevados, também para todos os encarnados do nosso planeta, estejam onde estiverem, nos lares suntuosos, nos casebres, aqueles que estão fartos de alimento, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão cheios de saúde, de alegria, e aqueles que estão doentes, que estão em hospitais, aqueles que estão rodeados por suas famílias, amigos, que têm todo o amparo aqui das companhias terrenas, mas também para aqueles que estão sozinhos, que estão abandonados nos asilos, nas creches, aqueles que são moradores de rua. Também nós pedimos, Senhor, ora
Olha por todos nós, por todos o nosso planeta, por todos os governantes, que haja sempre união de povos, compreensão, sensibilidade, amorosidade, honestidade. Senhor, abençoa também nossos familiares. Queremos também mandar uma vibração por todos aqueles que estão desencarnando, que estão voltando para a pátria espiritual, que eles sejam bem recebidos, bem amparados. E, Senhor, a todas as casas espíritas, a todos os templos religiosos, de qualquer religião que seja, que possamos angariar o nosso alimento espiritual nos ensinamentos que todos eles nos trazem. E fazemos agora a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite, amigos queridos, que fiquemos todos na paz do Cristo.